Vamos lá? Vamos voltar aqui para a nossa terceira missão, e dentro dessa terceira missão a gente vai começar a visualizar aquelas questõezinhas relativas ao conteúdo que a gente viu, né? Nós já vimos aí uma gama boa de artigos, né, desse estatuto, tá? Nós já começamos a trabalhar dentro da estruturação e da formação, inclusive, né, do órgão como Polícia Militar do Estado de Alagoas. E aí a gente já tem algumas definições que já foram aí mecanismos de cobrança de prova em relação ao conteúdo que a gente já estudou, tá? Então a nossa primeira questão, ela vai justamente se reportar ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas. Então, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, julguem os itens seguintes. Então ele quer que você observe aí se a assertiva ela está certa ou errada, né? Vamos lá, vamos ler a assertiva para a gente verificar dentro do nosso conteúdo aí do que a gente trabalhou se a assertiva ela está certa ou errada. Vamos lá. A Polícia Militar é força auxiliar. Olha aí que beleza, né? Nós já tínhamos visto lá, logo no comecinho, na caracterização dos nossos, da estrutura do estatuto, que vai dizer quem é o policial militar, como ele deve se comportar. Então, nós já tínhamos visto que, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, o policial militar do Estado de Alagoas, ele é força auxiliar e reserva do Exército. Lembra que a gente trabalhou isso? Artigo 144 vai dizer que o policial militar, ele tem a funcionalidade de ajudar nas atividades tipicamente militares o Exército, inclusive, especificamente, a gente até colocou dessa forma, em casos de decretação de estado de sítio. Então, nos casos de decretação de estado de sítio, nós temos aí a configuração do auxílio, da ajuda aí que o policial militar ele vai exercer em relação ao Exército. Então, a PM de Alagoas, ela é força auxiliar e reserva, né, do Exército. Então, a questão ela já inicia trazendo essa previsão para a gente. A Polícia Militar ela é força auxiliar, mas não reserva do Exército. Opa! Eita, aí eu já paro. Né? Aí eu já paro na questão porque ela já está me dizendo que não é reserva do Exército e a gente acabou de mencionar e estudamos lá, de acordo com o artigo 144 e também previsão do Estatuto, que a Polícia Militar do Estado de Alagoas ela é força auxiliar e reserva do Exército. Então, quando a questão diz que não é reserva do Exército, meus amores, a questão já está o quê? Errada, tá? Mas dando continuidade após a vírgula, ela diz o quê? Sendo instituição permanente, é permanente? Sim, nós tínhamos visto isso, que é uma instituição permanente, baseada nos princípios da hierarquia e disciplina. Sim, baseada nos princípios de hierarquia e disciplina. A gente estudou, inclusive, finalizamos nossa última missão com essa ideia da hierarquia, né, da possibilidade que eu tenho de crescimento, da estruturação organizacional, das gradações através da ideia de postos e graduações na Polícia Militar, tá? Então, toda a particularidade aí da nossa questãozinha, ela tá correta, né? Quando ele diz que a Polícia Militar é força auxiliar, tá lindo, tá beleza, tá corretinho, tá de acordo com a lei, tá com a previsão do Estatuto. Quando diz que a Polícia Militar é instituição permanente, também tá aí condizente com o que a gente estudou, baseado nos princípios de hierarquia e disciplina, também ok. Mas quando a questão trabalha a ideia de que não é reserva do Exército, torna a assertiva errada. Então, aí nós marcaríamos a assertiva como errada. Ok, pessoal? Acho que sem dúvidas aí, né? Tudo baseado naquilo que a gente visualizou logo aí no início do material sobre o Estatuto. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questãozinha. Então, novamente aí, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, julguem os itens a seguir. Então, novamente a gente vai dizer se a questão está certa ou errada. Vamos lá. Os militares da reserva remunerada que
são os militares? Primeiro, vamos lá, vamos recapitular aí, né? Uma dica, meus amores. Se, quando estiver estudando em casa, pegar uma questãozinha dessa, a questão ajuda muito, né? Na hora da resolução das nossas provas, né? O que é que faz? Vai, ó, anotando ao lado, vai fazendo um históricozinho. Estou estudando em casa, não estou com tempo? Vai fazendo um históricozinho ao lado da questão ali, conceituando cada particularidade. Isso vai fazer com que você memorize, né? E aí nas próximas questões, que geralmente as bancas repetem às vezes, no momento das resoluções das questões a gente vai passar a prestar atenção nisso, nessa repetição, isso facilita muito na resolução dessas questões, tá? Então vai uma dica aí interessante, né, de quem também já foi concurseiro e consequentemente já passou aí por esses momentos de estudo que vocês estão passando agora, tá? Então vamos lá. Meus amores, os militares da reserva remunerada. Nós estudamos dentro do nosso conteúdo que, até eu fiz aquela perguntinha para vocês, quem são os militares? Nós temos duas categorias de militares, os militares da ativa e os inativos. Quem são os militares da ativa? Né? Vamos lá comigo? Militares de carreiras, né? Os militares temporários, que são aqueles alunos que vão estar matriculados no curso de formação, e os militares da reserva remunerada convocados. Inclusive, citamos o exemplo aí, né, que está acontecendo iminentemente no nosso país, que policiais militares estão sendo convocados para trabalharem no INSS. Então, os militares da reserva remunerada convocados a trabalharem estarão aí dentro dessa categoria, tá? De ativos. E os inativos, os policiais da reserva remunerada e os policiais reformados. Quem são os policiais da reserva remunerada? São aqueles que vão estar aposentados, né? Ou seja, vão estar afastados da atividade da PM, vão ficar em casa lá afastados, vão estar recebendo por esse afastamento, mas que podem ser chamados. Não há uma quebra definitiva do liame ali de relação entre a instituição polícia militar e o indivíduo policial militar, tá? Então não há essa quebra. Bem, então, o da reserva remunerada é aquele que está em casa recebendo, está afastado da polícia, mas não de forma definitiva. Já o reformado é aquele indivíduo que foi afastado e foi afastado de forma definitiva, tá? Então, vamos lá. Os militares da reserva remunerada, a gente já viu a conceituação, seguem diretamente para a inatividade de forma definitiva. São os da reserva remunerada? Não, são os reformados. Enquanto os militares reformados ficam à disposição da instituição. Opa, é o inverso, a banca inverteu as conceituações. Era para estar assim. Os militares reformados seguem diretamente para a inatividade de forma definitiva, enquanto os militares da reserva remunerada ficam à disposição da instituição, mesmo que afastados da atividade de policial militar. Ok? Fechamos aí, então a assertiva ela está o quê? Errada. Mais uma assertiva errada. Marcaríamos aí a letra E de errado, ok? Bem, terceira questãozinha aí, vamos lá. Com base no Estatuto dos Policiais Militares e do Estado de Alagoas, julguem os itens a seguir. Mais uma de certo e errado. Bem, um soldado policial militar do Estado de Alagoas com 4 anos de serviço, questãozinha prática aí, que vai trazer algumas informações que a gente precisa, às vezes, separar essas informações para a gente poder entender. Então, ele disse que o indivíduo é um soldado, ele tem 4 anos de serviço, e ele vai dizer que tenha deixado de comparecer à sua organização da Polícia Militar por 9 dias consecutivos, sem ter comunicado o motivo de seu impedimento, é considerado desertor e será excluído do serviço militar.
Opa! Vamos para os conceitos que a gente estudou. Então, a gente trabalhou aí alguns conceitos, né, dentro da seara da estruturação do Estatuto. Então, a gente viu o conceito de posto, nós vimos o conceito de graduação, nós vimos o conceito de matrícula, nós vimos o conceito de deserção e o conceito de extraviado e o conceito de ausente. A questão aí, ela vai falar justamente se referindo àqueles conceitos de deserção, ausência e extraviado. E aí a gente vai logo de imediato já entender. Lembra que a gente falou que nos 3 casos a gente traz a ideia de desaparecimento do indivíduo, do policial militar. Ele deveria estar no exercício da sua função, mas não está. Né? Ele deveria estar no exercício da sua função, mas ele encontra-se desaparecido, ele não compareceu. Mas aí qual é a diferença, né, dele ser, de ter praticado deserção, de estar extraviado ou de ausente? No caso do extraviado, no caso do ausente, na verdade, vamos começar por ele é um PM que não comparece por mais de 24 horas consecutivas. Opa! Mais de 24 horas consecutivas. A questão falou em quê? 9 dias consecutivos. Então, não é mais. É mais de 24 horas, professora? É mais de 24 horas. Mas pode ser que eu tenha saído já do conceito de ausente, a depender do quantitativo de tempo, porque ele fala em 9 dias. Então, ó, aquele PM que não compareceu por mais de 24 horas consecutivas é ausente. O extraviado é o PM desaparecido, que não se enquadre no caso de deserção. Opa! E o que é a deserção? É aquele PM que deixa de comparecer à unidade por mais de 8 dias consecutivos, sem comunicar, sem dizer o motivo do seu não comparecimento. Não está de licença, não está de férias, não houve a liberação dele, ele nem comunica e nem comparece por mais de 8 dias. Eita, se ele está por mais de 8 dias, ele nem pode mais ser considerado ausente, ele já vai ter que ser considerado desertor. E a questão traz isso para a gente, né? Ela vai dizer, é aquele policial que está desaparecido, que não, olha o que ele diz, não deixado de comparecer à sua organização policial militar por 9 dias consecutivos. Então, ele deixou de ir para a atividade militar por 9 dias consecutivos. Então, ele vai ser considerado desertor. A questão está correta, né? Então, ele traz aí o conceito de deserção. Aquele policial que sem comunicação, que sem característica de licença, de afastamento por parte da polícia, deixa de comparecer por mais de 8 dias. Vai ser considerado desertor. A assertiva está correta. Vamos lá. De acordo com os dispositivos previstos na Lei 5.346 de 92, marque a assertiva correta. Então, ele quer que a gente marque aí a assertiva, que é a assertiva correta. Vamos lá. A assertiva A. Qualquer brasileiro poderá ocupar a carreira de oficial da PM. E aí? Correto isso? Não, que quem estudou aqui na plataforma sabe. Nós já vimos aí nas nossas missões anteriores que então não é qualquer brasileiro. Nós vimos que, de acordo com a previsão do artigo 12 lá, que retratou que existem cargos exclusivos para brasileiros natos, que são os de oficial das Forças Armadas, a legislação do Estatuto veio, reproduziu para o Estatuto e previu que para aqueles policiais militares que queiram exercer o cargo de oficial da PM de Alagoas, terá que ser brasileiro nato. Então, não é qualquer brasileiro, é o brasileiro nato que poderá ocupar a carreira de oficial da PM. Então, a letra A já está errada. Letra B. Aquele nomeado para o exercício da função de policial militar irá executá-la de forma preventiva e investigativa. Até o I
a gente considera como verdadeira, né? A gente falou que a função de policial militar é uma função que vai ser exercida de forma preventiva e repressiva. O policial militar, ele exerce uma função de polícia ostensiva. E dentro desse exercício de uma função de polícia ostensiva, ele vai executar a sua função de forma preventiva e repressiva. Trabalhamos isso lá nas caracterizações que estão previstas no Estatuto. Então, letra B, também errada, ó. De forma preventiva e investigativa, não. Quem exerce função investigativa, inclusive a gente citou isso, é a Polícia Civil, né? A Polícia Civil que instaura inquéritos policiais, que realizam o caráter investigativo, né? Que vão buscar autoria e materialidades de delitos. A Polícia Militar não, ela é ostensiva, ela faz a parte de prevenção e repressão. Então, letra B, assertiva errada. Letra C, é necessário para o ingresso na carreira o requisito de altura, idade, idoneidade moral, entre outros. Opa! Achamos aí a nossa assertiva, não foi não? Creio que sim, não é? Quais foram os requisitos que a gente listou lá? A gente disse que para ingresso, nomeação e matrícula no curso, o indivíduo ele deverá, o policial assim aprovado, ele deverá cumprir com alguns requisitos impostos pelo comandante-geral, né, regras de ingresso. E aí a gente falou sobre altura, sobre idade, idoneidade moral, a gente falou sobre a questão de ser brasileiro, né, a questão da nacionalidade, a gente citou também a ideia de não ter sido praticado atos contra a soberania nacional, teste de aptidão física, mental, né, e intelectual. Então, ó, são requisitos sim para ingresso na carreira, altura, idade, idoneidade moral, entre outros. Então, ó, a letra C está ok. Então, vamos lá? Alternativa D, o que é que ela diz? A disciplina é estabelecida pelos postos e graduações. Opa! Disciplina? Não, é a hierarquia. Nós falamos isso no nosso último pedacinho de bloco da missão, né? A gente falava sobre a hierarquia vai estabelecer os postos serão cumpridos, serão os mecanismos de gradação e serão executados para os oficiais através de ato a ser definido pelo governador do estado, e as graduações são ali, né, as concessões de graus hierárquicos são dadas aos praças, né, e aí mediante ato do comandante-geral da Polícia Militar, ok? Então não é a disciplina, é a hierarquia. Assertiva correta, a letra C, tá? Então aí de acordo com as caracterizações que nós estudamos. Bem, marque a assertiva correta, né? Então, nós vamos ali verificar qual é a assertiva correta dentre as considerações do que a gente estudou até agora. O que é que o legislador vai dizer? O que é que a banca, na verdade, vai colocar para a gente? Alternativa A. Posto é o grau hierárquico assumido pelo oficial e concedido pelo chefe do Poder Executivo. E aí, amores? A assertiva A está correta? Será que eu já achei logo de imediato a minha resposta correta? Se eu estiver fazendo uma prova, eu vou me espreitar, achei, vou marcar, vou correr para outra questão. Não, a gente precisa ter a cautela de olhar as demais alternativas, tá? Mas de imediato, pelo que a gente já estudou, né, a gente já concebe que o posto é o grau hierárquico assumido pelo oficial, então o posto é cabível ao oficial, a gente estudou isso logo no comecinho das nossas aulas, né? E vai ser concedido pelo governador do estado, que nada mais é do que o chefe do Poder Executivo. Então, a assertiva A está correta. Já achei a minha assertiva, mas vamos verificar as demais. Aí ele diz na letra B: graduação é o grau hierárquico dos oficiais. É dos oficiais, amores. Graduação é de quem? Dos praças, né? E aí seria por ato do comandante-geral do batalhão, tá? Da Polícia Militar. Letra C. Ausente é o PM que não comparece ao serviço por mais de 8 dias consecutivos.
a gente já respondeu uma questão sobre deserção. E quando a gente respondeu a questão sobre deserção, nós vimos os conceitos de ausência, nós vimos o conceito aí de extraviado e vimos o conceito de deserção. E quando a gente fala do PM que não comparece ao serviço por mais de 8 dias consecutivos, a gente diz que esse PM é considerado desertor. Então, ele praticou a deserção e não ausente. O ausente é aquele indivíduo que vai estar afastado, né? E aí ele se encontra, no caso afastado não, ele se encontra desaparecido, ele não comparece por mais de 24 horas consecutivos. Então, o indivíduo ali sumiu por mais de 24 horas consecutivas, ele é considerado ausente, tá? E a assertiva D, extraviado, é o PM que realiza ato contrário ao estatuto. Ora, a gente vai ver que o PM que realiza ato contrário ao estatuto está ferindo a disciplina. Ele não é um extraviado. O conceito de extraviado é aquele indivíduo que desapareceu, né, e que não é caso de deserção. Desapareceu não sendo caso de deserção, ele vai ser considerado extraviado, tá? Então, já achamos a nossa assertiva, a letrinha A. Então, amores, já deu para perceber aí, né, senhores e senhoras futuros policiais militares de Alagoas, já deu para perceber que as questões elas não são difíceis, elas repetem alguns dos conteúdos que a gente trabalha no nosso dia a dia, tá? Então nós realizamos aí 5 questões e dentro dessas 5 questões a gente conseguiu fechar o nosso conteúdo, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu nas 2 missões anteriores, a gente fecha com a resolução dessas questões, tá? Então, espero que a gente tenha conseguido aí fixar de forma clara na nossa cabecinha todos esses conceitos. E através da resolução de questões, a gente conseguiu, formalizar tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Então, pessoal, espero vocês nas próximas missões para a gente verificar novamente o nosso Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Cheiro para quem é de cheiro, abraço para quem é de abraço. Até mais!